devido a alguns ajustes de política fiscal, que o governo deixou de subsidiar uma boa parte daquele que ele subsidiava nesse setor, permitiu um reajuste de cerca de 50% das tarifas de energia elétrica, né? E também a Petrobras, que estava num estado de receitas muito ruim, né? E gerando prejuízo uns atrás dos outros, e ela começou a praticar uma política de acompanhar a cotação do petróleo internacional. Antes ela era utilizada, né, como política econômica, a Petrobras segurar os preços, mesmo que lá fora houvesse uma flutuação para cima dos preços, né, e ela assumia esse prejuízo, e agora não dava mais para assumir. Então, com o reajuste do combustível, reajuste da energia elétrica, e também com um choque, né, uma seca muito grande, com diminuição da produção de alimentos que nós sofremos, mas também uma subida, uma escalada do câmbio, né, uma depreciação que o câmbio sofreu pela instabilidade política, principalmente nas vésperas do impeachment. O câmbio chegou a R$ 3,80 até R$ 4,00 cada dólar. Nós tivemos então um problema de inflação muito grande, né? A inflação acelerou para cerca de 10,67%. E qual que era o contexto também? Política fiscal e monetária fortemente contracionistas, né? A própria Dilma, no segundo governo dela, colocou Joaquim Levy, que apregoava uma redução drástica dos gastos do governo no primeiro ano, né? Diminuir cerca de 35% em valores reais dos gastos discricionários, que era onde que o governo tinha liberdade para diminuir, né? Alguns gastos são travados pela Constituição, né, ou também Previdência, folha de pagamento de funcionários, não dá para mexer. Então, praticou uma queda muito grande dos gastos, e isso fez com que a crise se aprofundasse. Então, já era uma política fiscal recessiva, né, a política monetária fortemente também contracionista, né, subiu os juros de 2012, 2013 estavam cerca de 7,25%, 7,5%, e quase que dobraram essa taxa de juros, a Selic. Isso fez com que o crédito ficasse mais escasso, mais caro, né, contraindo tanto os investimentos quanto o consumo das famílias, né. Taxa de câmbio nominal próximo de aproximadamente R$ 4,00 para cada dólar. Isso impacta na inflação, porque encarece os produtos importados, mas também, por outro lado, isso desincentiva também as importações, né. Nós somos muito dependentes de importações de alguns produtos que são insumos na indústria, como produtos químicos, farmacêuticos, e também nosso mercado consumidor importa bastante mercadorias, né. Só que também estimulou as nossas exportações, setor produtivo, né, por outro lado, principalmente o setor agroexportador, né, que estava se recuperando no ano de 2016 de secas e tal. E também o governo Temer recebeu um contexto de apoio no Congresso, né. A presidente Dilma foi impeachmentada, justamente um dos motivos era de que não tinha apoio no Congresso, e ela acabou sendo abandonada, digamos, né, só junto ao PT, alguma ala, o PCdoB e alguma ala do PMDB que ainda apoiava, mas o Temer, quando ele entrou, ele herdou tanto os países que eram de oposição, como democratas, PPS, PSDB, e também teve apoio de alguns governos que apoiaram os governos petistas, como Partido Progressista, PTB, o PSB. Então, formou uma base ampla de apoio, né? Havia um ambiente, como era um ambiente recessivo de crise, né, uma baixa confiança da indústria e do comércio e também dos consumidores. Índices de confiança baixo quer dizer que as pessoas vão gastar menos com investimentos, estão apostando em um crescimento menor do comércio, e também os consumidores vão gastar menos. É um indicador importantíssimo para a análise de conjuntura. E eles estavam pessimistas, ou seja, não vislumbravam aumento de produção, investimento, né, geração de renda para os próximos períodos. Elevado desemprego e capacidade ociosa da indústria, e são dois, e o desemprego se elevando, aumentando, até hoje, né, ele tem se aumentado, e a capacidade ociosa das indústrias, que já é a capacidade instalada, e como a produção, as vendas se retraíram, a indústria foi se tornando mais
desocupada, e isso também provocava desemprego, né? Para não avolumar os estoques, né? Não tem por que a gente ficar produzindo, aumentando os estoques se as vendas estão baixas. Uma crise fiscal de estados e municípios, né? Como que a gente tem o caso ainda do estado de Minas Gerais, até eu sofri esse impacto, né? De parcelamento dos pagamentos de salários, né? Atrasos recorrentes aos fornecedores, aos contratados, como o contrato de aluguel, que a gente tem lá 2, 3 meses de atraso de pagamento, né? Atrasa muito para pagar os fornecedores do estado. Os municípios, o município de Uberlândia, que é só agora no final do mês de abril conseguiu pagar o mês de dezembro do ano passado, né? O Gilmar Machado encerrou com esse débito. Então, tendo uma dificuldade muito grande de gestão das suas despesas, porque a arrecadação caiu muito, com contração da economia, diminui a geração de renda, o faturamento das empresas, né? E também a produção, a comercialização. Isso faz com que a própria arrecadação das esferas de governo diminua e também impacta na crise fiscal. Você tem despesas que aumentam, a arrecadação diminuindo, o déficit vai se avolumando, né? E o consumo e investimentos deprimidos e em diminuição. Isso também foi um problema muito grande, né? Devido à política fiscal contracionista, política cambial de câmbio depreciado, política monetária muito contracionista, nós tivemos impacto sobre consumo e investimento fortes, né? As empresas diminuindo, cancelando seus projetos de investimento, e as famílias ainda perdendo os seus empregos, né? Diminuindo o consumo das famílias. E qual que foi a estratégia do governo Temer? Ele entrou com o discurso de que não se preocupava em se reeleger, que ele ia aproveitar essa janela de 3 anos que ele tinha praticamente, né, de maio de 2016 até o final de 2018, para colocar em votação algumas reformas que são ditas como estruturais, né, que é a reforma da Previdência, o teto dos gastos públicos, né, a reforma fiscal, reaver as privatizações, né, diminuir o tamanho do Estado na economia, reforma tributária, reforma política, reforma administrativa, tudo isso ele tinha como eram medidas impopulares, ele aproveitou essa janela, né, de apoio tanto do parlamento como do mercado para colocar reformas estruturais para reaver a confiança do capital privado na economia e estabilizar as contas públicas, né? Primeiro, ele teve a aprovação do teto sobre os aumentos dos gastos limitados à inflação passada, ou seja, para os próximos anos, os governantes não poderiam aumentar seus gastos mais do que foi gasto no último período, com o acréscimo da inflação, ou seja, não ia aumentar em valores reais seus gastos, né? E estava limitado à inflação. Então, criou um freio, né, um limite, e os governantes seriam responsabilizados caso não conseguissem trabalhar dentro desses limites. E as consequências, né? Quais foram as consequências disso? Diminuição do gasto per capita no longo prazo e volta à geração de superávites primários no médio prazo, com estabilização e posterior retrocesso da dívida pública bruta. Se a gente pensa, né, a população ela continua crescendo de cerca de 0,8% ao ano. Se o gasto público não pode aumentar, ele só é reposto ao seu poder de compra, né, que atualização pela inflação, e a população continua crescendo, quer dizer que, por pessoa, o valor de gasto público vai diminuir ao longo do tempo. Isso faz com que, como as nossas necessidades da nossa sociedade só aumentam, né, per capita também, né, saúde, educação, segurança pública, todas as nossas necessidades, quer dizer que o Estado vai ter que aumentar em muito a sua eficiência, porque vai ter que atender melhormente as necessidades de uma população que cresce com o mesmo tanto de recursos, certo? Só que essa estratégia, por que ela foi colocada em prática, esse teto dos gastos? Para que, quando a economia voltar a crescer, né, com os gastos públicos travados à inflação, nós vamos conseguir gerar receitas maiores, arrecadação maior, com os gastos controlados. A expectativa é que a partir de 2019, 2020, nós consigamos superávites primários, que é a economia, né, você gera mais receita do que gastos, e isso contribui para pagar juros da dívida, e aí a gente consegue controlar o crescimento da dívida pública.
O governo também colocou a mini-reforma microeconômica, né, possibilitando, por exemplo, que os empresários coloquem preços diferenciados para a venda à vista, a prazo, no cartão de crédito, e também aprovou a questão do cadastro positivo. E isso aumenta a eficiência, né, das empresas funcionarem. Elas têm uma maior liberdade, flexibilidade nos seus negócios, né. Também propiciou a liberação de recursos do FGTS em contas inativas, né? Ou seja, lançou dinheiro na economia para reativar o consumo das famílias, aprovou a reforma trabalhista na Câmara, agora ela está no Senado, né? E também conseguiu aprovar a lei de terceirização. Isso dá uma maior flexibilidade no mercado de trabalho, fazendo com que as empresas trabalhem com custos menores, né? E também há uma maior geração de empregos, só que de empregos de qualidade pior, por causa da terceirização, né? E uma luta pela aprovação da reforma da Previdência, né, que tem se arrastado aí. A discussão, o governo não coloca em votação enquanto ele não tem segurança de que terá o número de votos necessários. Diminuir os gastos com a Previdência é essencial, porque um dos principais gastos públicos é justamente para suprir o rombo da Previdência, né, que é a diferença entre o que se gasta com Previdência com o que se arrecada. E o governo está tentando fazer isso porque a estrutura social nossa, né, a expectativa de vida da população, ela cada vez vai aumentando, muito diferente da expectativa de vida que se tinha quando a CLT foi aprovada, né, quando foi estabelecido os regimes trabalhistas, e também em relação à idade atual, né, mínima para se aposentar. E como as famílias cada vez têm menos filhos e tem muita gente para viver vários anos hoje, né, que está no mercado de trabalho, que já está aposentado também, que vai passar muito tempo recebendo aposentadoria, e cada vez menos pessoas entrando no mercado de trabalho, porque o crescimento populacional ele se reduz ao longo do tempo, nós vamos ter muita gente recebendo aposentadoria por muitos anos e pouca gente contribuindo, alimentando o fundo. E isso provavelmente vai explodir por volta de entre os anos 2020 e 2030. Então é necessário colocar uma idade maior de aposentadoria para que o pessoal ajuste, né, essa quantidade de pessoas trabalhando e contribuindo para poder receber. Houve um aumento da confiança dos consumidores e empresários, mas queda lenta no custo do crédito. Essas medidas do governo Temer, né, tiveram boa receptividade do mercado, mas apesar da queda dos juros desde outubro de 2016, né, estava em 14,25, agora está em cerca de 11,25, o custo do crédito não caiu no mesmo ritmo porque ainda temos uma taxa de inadimplência elevada, certo? Um risco de aumento da inadimplência porque o desemprego está aumentando, e isso faz com que o custo do crédito, o juro cobrado na praça, né, pelos bancos, não caia no mesmo ritmo que a taxa Selic, que é a taxa básica, tem caído. O otimismo aumenta, mas isso ainda não se traduz em recuperação do consumo, ou seja, apesar do índice de confiança dos consumidores, do comércio estar aumentando, isso não se traduziu no consumo porque realmente nós estamos vindo de uma contenção, de uma repressão, né, uma política contracionista muito grande, e ainda não temos uma reativação porque as famílias estão endividadas, porque o desemprego tem aumentado, né? Contas do governo param de piorar, mas a trajetória do endividamento público ainda é ascendente, perspectiva de que volte a haver superávites primários a partir de 2020. Então, nosso endividamento, nossa dívida pública, ela está aumentando porque nós ainda estamos num período de crise, nossa despesa ainda está crescendo mais do que a nossa arrecadação. Mas a economia, voltando a crescer num ritmo mais acelerado, e os gastos controlados pela PEC 241, que é a PEC do teto dos gastos, nós vamos voltar a gerar superávites primários a partir de 2019 a 2020. A taxa de desemprego continua aumentando, né, por esse ajuste, né, do mercado de trabalho devido à crise, né. A renda do trabalhador ocupado começa a aumentar lentamente, principalmente devido à queda do ritmo da inflação. Nós saímos de 2015 de uma inflação de 10,65%. Fechamos o ano passado com ela dentro da meta já, né, de 2 pontos
para cima do centro da meta, dentro dos 6,5%. E esse ano a expectativa é de que ela esteja, no final do ano, abaixo do centro da meta, ou seja, a inflação ela está realmente diminuindo, está chegando a um nível bem baixo, né? E para quem está empregado ainda, a renda do trabalhador, como ela tem aumentado de maneira real, acima da inflação. E a atividade econômica, de modo geral, dá sinais de melhora, mas há setores que ainda patinam, como o setor industrial, né, que tem uma capacidade ociosa muito elevada ainda, né, mas a atividade econômica começa a dar sinais de retornar o crescimento. E quais são as medidas, né? A gente veio de um governo Dilma que nos passou 14,25% de taxa Selic, e o governo Temer manteve uma postura ortodoxa do Banco Central para fazer com que a expectativa do mercado para os próximos anos fosse de que a inflação realmente voltaria para o centro da meta, que era de 4,5%. Então ele manteve, mesmo com a inflação cedendo, com um ambiente muito recessivo, ele manteve essa inflação elevadíssima de 14,25% até outubro de 2016, quando começaram as quedas. E aí o mercado viu que podem confiar nessa postura de induzir que a inflação vá para o centro da meta pelo Banco Central, e o mercado ancorou já essas expectativas de que a inflação vai se comportar bem nos próximos anos, o que permitiu quedas. Agora, estimativa de que no final do ano a taxa de juros Selic esteja em torno de 8,5%, 8,25%, né? O governo também permitiu uma apreciação cambial, que ele recebeu o taxa de câmbio por volta de R$4 por dólar. Hoje ela está em torno de 3,15, 3,20. Agora, com essa crise dos últimos dias, chegou a bater 3,38, né? Mas, assim, houve um barateamento do dólar, digamos, né? O que também pôde contribuir positivamente para aliviar o impacto da inflação dos produtos importados, né? Mas também não funciona como um incentivo para os exportadores. Assistiu o desempenho positivo do mercado financeiro. O Ibovespa, no último ano, teve um salto muito alto. Isso demonstra otimismo quanto ao comportamento da economia, né? Porque mede o valor das empresas que estão no mercado brasileiro. E os choques de custos que afetaram a inflação lá em 2015, né, reajuste de tarifas de energia elétrica, do preço do combustível, né, a seca que impactou no preço dos alimentos, os produtos importados caros por causa do câmbio, esses choques cessaram os seus efeitos. Nós não tivemos repetição desses choques nos anos de 2016 e 2017, não repetiram esses fatores, né? Mas a taxa de juros muito elevada e mais a recessão, né, que é a queda do PIB, isso levou para uma queda rápida do ritmo da inflação, que saiu de 10,67 em 2015 e veio para cerca de 6,4 em 2016, e a estimativa é que termine o ano entre 3,9% e 4% em 2017. Isso permitiu quedas aceleradas da Selic, que está caindo a um ritmo de mais de 1% por reunião. E uma postura ortodoxa do banco levou à ancoragem das expectativas da inflação em torno do centro da meta. Isso foi uma recuperação da credibilidade da política monetária do Banco Central. Então, os agentes realmente estão acreditando que aquela meta vai ser perseguida, e isso permite que haja uma queda da taxa de juros Selic, porque não há expectativa de que a inflação vai acelerar no curto prazo, né? Então, só para realçar, pessoal, que o ajuste fiscal do governo Temer, através da aprovação da PEC do teto dos gastos, né, a 241/55, foi uma estratégia diferente da estratégia do governo Dilma. O Joaquim Levy, o ministro da Fazenda, decidiu cortar os gastos discricionários, que representavam só 10% do total de gasto do governo. Ele diminuiu dentro desse 10%, 35% que era possível. E isso, num ambiente que já era recessivo, né, e são gastos com um efeito multiplicador na economia muito grande, porque é gastos com materiais de consumo, né, com compras no mercado, e isso multiplica seus efeitos dentro da economia. Isso provocou uma recessão grande e ainda não conseguiu controlar os gastos no curto e médio prazo, mesmo com a queda tão grande. E a PEC do teto dos gastos, ela limita o crescimento dos gastos, mas com o retorno do crescimento econômico vai permitir a volta de geração de superávit primário, né? Tem os prós, que são esses, né? A volta da estabilidade das contas públicas, né? Geração de superávit primário no médio prazo, mas os contras é justamente a diminuição, né?
de longo prazo do gasto per capita. Então, o governo vai ter que aumentar muito a qualidade do gasto, né, a eficiência do gasto, para que a população continue sendo bem atendida nos seus direitos, né, que o governo tem que arcar com os serviços públicos de qualidade, com saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento, etc. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.